Pecuaristas do canal do Criador. Sou Alexandre Bizinoto, professor, zootecnista, consultor em planejamento de ambientes criatórios e boas práticas aplicadas à produção animal. Hoje vamos tratar dos cuidados que devemos ter no planejamento e distribuição de água para sistemas de pastejo. Bom, para a captação, nós devemos primeiro observar se dentro da propriedade nós temos essa água disponível ou não, isso é óbvio, né? Caso não haja disponibilidade, eu posso optar por um poço semi-artesiano ou até mesmo fazer uma consulta ao meu vizinho que tem acesso a um curso d'água e ver se é possível eu tirar o desfrute desse curso d'água junto com ele, né? Isso mediante acordo, obviamente, respeitando as questões de ordem ambiental. Tem que analisar custo, obviamente. Mas para captação de água, nós temos aí que observar aonde estão e como estão essas fontes de água, né? E o primeiro ponto a ser analisado seria o volume disponível dessa água. Seja ela uma água de mina, nascendo dentro da sua propriedade, ou seja um curso d'água que passa pela sua propriedade. E o importante, observar como é o comportamento dessa fonte de água ao longo do ano, em razão do clima. Uma estação seca, muitas das vezes nós temos uma redução bem considerável durante os períodos de pouca umidade no ano, não é? E isso compromete a vazão de água de superfície dentro desses ambientes. Então é importante considerar esse período para poder fazer o seu diagnóstico quanto ao aproveitamento ou não daquela fonte de água que você tem em razão do volume. Um outro ponto a ser observado, e isso ocorre principalmente quando tratamos de cursos d'água de superfície, córregos, rios, ribeirões, é a qualidade dessa água, porque muitas das vezes mais acima da nossa propriedade existem outras que ali trabalham com vários tipos de produção, né? E eu posso ter ali algum efeito residual de pesticida, alguma coisa que possa vir a comprometer a qualidade da minha água durante determinada época do ano. Então eu tenho que observar isso com bastante atenção. E, sem dúvida nenhuma, observar a questão da legislação ambiental. É muito comum a gente ver acesso a cursos d'água para os animais e hoje nós temos aí uma restrição que ela tem que ser observada a fim de evitar alguns problemas de ordem financeira, né, de ordem jurídica junto à nossa propriedade. Quanto à distribuição, nós temos que observar principalmente relevo para colocar o reservatório e desse reservatório então nós fazermos a distribuição dele para os bebedouros, tentando aproveitar o máximo possível daquilo que a gente conhece como queda livre, né? Para evitar custos ao nosso projeto. Pensando na questão da captação da água, é importante a gente observar então qual é o consumo diário que eu tenho para ser atendido dentro da propriedade, porque isso me leva então a ver se aquela fonte de água é capaz de atender esse meu consumo diário. E ali então eu vou também dimensionar o meu reservatório. O outro ponto, como eu já falei para vocês, é a questão do relevo, porque com base no relevo eu vou posicionar o meu reservatório e dele então distribuir para os coxos. Então como levar a água lá da fonte até esse reservatório na parte mais alta da propriedade? Daí então eu vou optar pelo modelo de captação que eu vou adotar. Pode ser uma roda d'água, pode ser um poço semi-artesiano, se eu não tiver disponível essa água de superfície, ou simplesmente uma bomba de captação e recalque, né, que joga isso lá em cima no meu reservatório. Para essa finalidade, eu trouxe aqui para vocês essa propriedade, né, onde nós temos destacados aí a questão do reservatório, né, estaria aproximadamente aqui na região central, próximo desse pequeno capãozinho de mato.
localizado a 709 metros de altitude. E esse reservatório tem uma coluna d'água dentro dele de 6 metros de altura. Bom, dele sai a água que vai ser distribuída para todos os piquetes dessa pequena propriedade. E reparem que eu tenho coxos a 689 metros e coxos a mais de 710 metros de altitude, não é? Se eu considerar aí cerca de 80 centímetros de altura da borda superior do coxo, isso vai para 712, 713 metros, teoricamente, de altitude. Como eu tenho uma coluna de 6 metros nessa reservatório que está a 709, então a base do reservatório vai estar aí a aproximadamente 712 metros, aproximadamente, o que dá para atender o abastecimento do coxo d'água que está na parte mais alta do relevo, a 712 metros de altitude. É assim que a gente planeja o nosso sistema de distribuição, ok? Bom, na próxima semana a gente vai tratar com vocês do cuidado na escolha e instalação de bebedouros na pastagem. Nós vamos falar dos detalhes deles. É isso daí. Até a próxima semana. Muito obrigado.